Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre Quiumba, do Everaldo Rodrigues. Aqui. Quiumba está disponível na Amazon para você ler no seu aparelho Kindle ou no aplicativo Kindle ou mesmo no seu computador. É possível fazer essa leitura também. E Quiumba vai trazer um enredo pra gente que se passa no ano de 1937, em plena Era Vargas. E o nosso protagonista é o Bento, que é um jovem negro que é fotógrafo de um importante jornal do Rio de Janeiro. O Bento ele foi criado por uma família branca de posses, então ele vai carregar durante o livro, né, meio que esse peso dessa família e de dever vários favores, né, por eles terem cuidado dele. E o que vai acontecer durante o início dessa história é que a gente vai descobrir que o Bento tem alguns pesadelos desde a sua infância, que são sonhos vívidos misturado com uma paralisia do sono, e ele sempre que acontece um episódio desse, ele sabe que alguma coisa muito ruim vai acontecer logo em seguida. São sonhos tenebrosos, horripilantes, que o perseguem durante toda a sua vida, e ele vai ser aterrorizado por essa figura que sempre aparece nesses sonhos. Em um determinado momento, no começo do livro, a gente vai suspeitar, o Bento também vai suspeitar, que esses sonhos estão ligados a mortes muito violentas de oficiais da Marinha. E ele pretende, né, fazer uma investigação para saber um pouco do seu passado, descobrir sobre a sua história, ao mesmo tempo que ele tenta desvendar essas mortes, né, o que é que está acontecendo. E com a ajuda do Lourenço, que é o seu amigo, o Lourenço é um jornalista desse mesmo jornal onde ele trabalha, é um homem branco de posses que traz toda a credibilidade para essa investigação que o Bento não tem por ser negro. O Bento ele tem consciência de que ele ocupa um lugar ali meio destoante, né, na época por ser um fotógrafo negro, e ele tem consciência de todas as pessoas ao seu redor que têm a plena certeza de que ele não deveria estar ali. Então a gente vai partir desse princípio para desenrolar aí o restante do enredo. O Everaldo vai tratar dos seguintes temas, né, durante toda essa história. Ele vai falar sobre, claro, racismo, que existe até hoje em dia, é escancarado, e naquela época tinha contornos ainda piores. Ele vai falar também sobre intolerância religiosa, sobre escravidão, claro, tudo mesclado a esse período histórico do Brasil. E também ele vai falar sobre como, né, o governo, a polícia exercem esse controle social oprimindo a população negra. Alguns dos destaques que o livro tem, primeiro é o trabalho de pesquisa. Durante toda a leitura você percebe claramente o quão empenhado o autor estava em escrever esse livro. Ele fez um trabalho excelente de pesquisa para deixar todo o livro com esses personagens históricos, esses lugares, esses acontecimentos, misturados com a sua narrativa ficcional. Ele também tem um poder de ambientação muito bom. O Everaldo, esse é o segundo livro que eu leio dele, e eu percebi que o Everaldo ele é aquele tipo de autor que ele tem o poder de fazer uma ambientação na medida. Ele faz com que você seja submerso nesse universo sem ser exagerado, sem soar cansativo durante a leitura. Durante a leitura você vai se perceber cativado pelos personagens, aterrorizado por todos os acontecimentos, e claro, você vai ficar ainda mais aterrorizado com a parte sobrenatural e principalmente com a parte humana, né? O quão cruel o ser humano pode ser. A minha experiência de leitura foi meio atípica. Geralmente, quando o livro é muito bom, eu devoro ele em 2 dias. Mas esse eu demorei em torno de quase 2 semanas para finalizar a leitura, o que foi muito bom, porque esse período maior de leitura me proporcionou me aprofundar mais nesse Rio de Janeiro da Era Vargas e me afeiçoar a esses personagens e sofrer muito, né, com tudo que estava acontecendo. Eu odeio fazer comparações entre autores, mas eu preciso fazer duas comparações aqui que são durante a leitura eu me sentia naquele Rio de Janeiro naquela época. Então me lembrava muito como o Zafón faz a sua descrição ambiental e sensorial lá na Espanha. Então o mesmo sentimento que eu tive de estar andando pelas ruas da Espanha, eu tive agora com o Rio de Janeiro, do Everaldo Rodrigues. E outra coisa é a habilidade de descrever personagens
humanos e extremamente cruéis. O livro ele tem muita coisa sobrenatural e muito horror, mas o que vai machucar muito o leitor é a capacidade do ser humano em ser cruel, impiedoso e não ter uma grama de empatia, de caráter dentro de si. Durante a leitura, lá pelos 50% mais ou menos, tem um evento histórico que vai aparecer ali no livro, que eu não vou falar qual que é para não estragar, mas durante a leitura dessa passagem, desse capítulo, eu chorei copiosamente de raiva, de nojo, de horror. E eu tive que pausar a leitura ali durante uns 3 dias para conseguir voltar e ler o restante. O Everaldo ele vai entregar um clímax muito bom. É totalmente recompensador o clímax para o leitor. A história vai ter aquele término que vai te acolher durante a leitura, que pode ser o que o leitor espere ou não, mas é um final muito bem costurado e com certeza vale muito a pena vocês darem uma chance para Kiumba e lerem essa história fantástica. Durante a leitura eu fui percebendo o quão rica é a história do nosso país e o quanto de horror acontece diariamente no Brasil que dariam excelentes histórias de horror. A gente vive numa época onde a gente tem uma enxurrada de informações, então a gente, querendo ou não, a gente acaba absorvendo e tomando conhecimento das maiores desgraças que acontecem no nosso país e no mundo. Mas naquela época não existia isso, né? Não existia internet, as informações eram muito facilmente manipuladas, não que hoje não sejam, mas enfim. Então, o trabalho de pesquisa do autor vai mostrando ao leitor o quanto essas histórias esquecidas e apagadas forçosamente da nossa história precisam vir à luz do dia e precisam que as pessoas tomem conhecimento delas, né? Porque é aquela máxima de que a pessoa que não sabe, não conhece a história aí do seu país, da humanidade, está fadada a cometer os mesmos erros. E vários erros que são descritos nesse livro acontecem até hoje. Eu fico assim, deslumbrado com o trabalho do Everaldo, porque é uma escrita super envolvente, personagens super bem construídos, com um contexto histórico muito bem trabalhado e pesquisado. Então vale muito a pena, falo de novo, vocês darem uma chance. Se você já leu alguma coisa do Everaldo, com certeza você já deve estar com o Kiumba aí na sua lista. Mas se você não conhece o autor, vai lá na Amazon, eu vou deixar o link na descrição do vídeo depois para você adquirir Kiumba. Tá num preço excelente. E vale a pena você colocar aí na sua lista de leitura. E depois de ler, você precisa fazer 2 coisas. Avaliar o livro na Amazon, isso é muito importante para os autores nacionais e independentes, porque isso estimula, né, as compras e a leitura, faz com que esse livro chegue a novos leitores. E também volta aqui no vídeo e deixa a sua opinião aqui. Eu adoro quando as pessoas vêm e falam que eu estava certo e que realmente a leitura era muito boa. Ok? Então é isso, Kiumba lá na Amazon, corre ler.